A estética da expressão versus a nudez da intenção. A diferença entre otimismo e comodismo, pessimismo e realismo. Vamos ver a profundidade da questão da expressão e da intenção por uma ótica universal. Por exemplo, o universo, ele se incomoda com o que é dito ou mais com o que é pensado? Pensamento é pesamento, tem um peso maior. Falar deu origem a falir, falhar, cair dos ares. Então é perda ou queda frequencial que faz a ideia se desvalorizar. Caso se fale não dizendo absolutamente nada, que não condiza com a verdade. E a verdade é oposta à mentira. Mentira só será pacificamente aceita se não ser vista. Então, o ser que não está pela verdade vai ficar indiferente, não vai impactar, não vai ferir suscetibilidades. Voltando à questão ótica do universo em relação à comunicação. Ele se comporta como um pai sobre a sua criança. Por exemplo, o que a criança fala para o adulto é irrelevante, é besteira. Mas o que o pai avalia é a segurança daquele ser. Não é o que ele fala, e sim o que ele intenta. A criança pode falar muitas coisas, mas a preocupação do pai que ama é com a verdade do que está por trás daquela criança. Por exemplo, se ela intenta cair do berço, ela está querendo fugir. Ou colocar o dedo na tomada. Isso que um pai faz. O universo faz a mesma coisa. E a questão da comunicação, pelas crenças sociais que temos desses códigos chamados letras e palavras, mesmo à distância, pode e deve impactar. Por exemplo, alguém xinga alguém sem ter intimidade com esse alguém, e se alguém não está esperando, através de uma rede social, de onda. Vai ter o mesmo impacto do que presencial, ao vivo, em loco. Tudo devido à crença que temos nessas palavras, que foram condicionadas. Os padrões sociais, o que deve, o que não deve. Nós já temos uma organização que arranja tudo isso para nós. Então você não precisa pensar se está certo ou errado. Você só deve seguir, obedecer às regras e leis. O que não seria ainda liberdade, né? Tira a autonomia da pessoa. Então, ainda dentro da questão da expressão, conversar é ir contra o conjunto, ou seja, você se vira e você troca, você debate, quando não se torna um embate. É a diferença de entender, entender dentro, que seria o silêncio, estar em si. Mas silêncio com omissão ou mentira pode ser tão violento quanto um ato violento físico e verbal. Você não avisar ao outro que há um buraco é como o jogar nesse buraco. Não avisar que algo está caindo em direção à sua cabeça é como lançar propositalmente algo na cabeça do outro. É ainda oferir, porque você poderia evitar, que você está vendo e o outro não. Vamos falar do positivismo, que acabou pegando conotação com materialismo. Comodidade física. Perceba, todo mundo que é positivo, ele está se baseando numa conveniência física. Seu corpo está bem, está com saúde, né? A economia está boa, as finanças, segurança financeira. Então vamos pegar um exemplo. Isso me veio como insight ontem no mercado. Eu olhava para as laranjas
mas não tinha condição de comprá-las. E eu pensei, se eu começar a dizer para todo mundo laranja, 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 né, mantralizar isso diariamente, eu vou sintetizar vitamina C necessária no meu corpo? De maneira nenhuma. Eu preciso tomar uma laranja na mão, ter condição de tê-la, descascá-la e levá-la à boca, para saborear, ter o conhecimento, a sabedoria daquilo que eu penso. Mas apenas imaginar a laranja, sem verbalizar, forma um fantasma de foz, luz, mais plasmar, que não estava ali, agora está e deixará de estar. Da mesma forma que uma hora você vai ter que descartar suas vestes, você não vai ficar dentro dela o tempo todo. Isso é a Maia. A Maia é aquilo que não tem objetividade, ela não permanece, não é constante, é diferente da verdade. A mentira é que muda. Usa o corpo para mentir. Quem usa? A mente. Então vamos seguir. Se eu apenas pensar em laranja, né, positivamente, vou ter laranja, vou ter laranja, eu vou ter laranja na minha mente. Só eu estou vendo. Percebam isso. Os outros não têm plantação de laranja, não podem comer laranja, não têm condições de tê-las. Mas na sua mente ali está bem vivo. E isso vai ser trocado por outro pensamento. É o pensamento cão. Não se sabe quando começou o focinho, se estamos no meio ou se já saiu o rabinho. E se vai aparecer outro. Não sabemos quando troca. Então o pensamento, ele também é muito poderoso como comunicação e você pode sim interferir, né? Pensando muito no outro, tende o outro a uma hora ou outra, dependendo do poder, né, da energia acumulada desse pensamento, que também é comunicação. Se chegar no outro, o outro capta, percebe e busca, né, em seu Google pessoal a imagem afim, é aquela propaganda que fica ali. Você, né, acionou um dia, percebeu um dia, buscou, então tende essa inteligência artificial te lembrar, né, lembrar que um dia você acessou aquilo, a não ser que você nunca acessasse. Então, o mais poderoso é o verbo intencional, a intenção. Não julga aqui a expressão. A intenção ela é filmada constantemente pelo mesmo universo onde tudo isso acontece. Disso formula a recorrência, o karma, a tendência de acontecer de novo, movimentando as ações nessa bolsa de valores empreendedorista da vida. É como se fosse uma empresa, funciona em cima como abaixo, como se diz realmente. Então a intenção ela é estrondosa, porque não perde energia com a fala. Portanto, tem mais combustível, indo mais longe, como comparar um avião e um foguete. Então, se eu tenho uma intenção muito forte, aquilo vai ter a mesma força que a distância que há, dando possibilidade de andar. Como se eu chutar fracamente uma bola, ela vai até onde o meu chute gerou potencial de movimento. Então, todas essas coisas aqui, se nós não avaliarmos na nossa vida, estamos apenas falando sem dizer nada, como essa moça aqui, né? Ela está fazendo ruído apenas, não música, não som. Então, expressão é tirar a pressão de fora, espremer. Intenção é aumentar a tensão dentro, aumentar a energia. Mas como toda energia acumulada, se não encontra espaço para fluir, vias de escape, gera explosão. Então, uma hora ou outra, a criatura vai se expressar. Como a questão da fera, você pode anestesiá-la agora, mas ela não vai deixar de ser fera quando ela acordar, quando ela voltar, o efeito passar. Então, essa extrema tensão, se não encontra um mecanismo de extensão ou de manifestação, a boca, usa da porosidade do corpo.
como agora uma anomalia. A expressão agora será como a realidade da doença, tais como dermatoses, alopécia, envelhecimento precoce das células da tez, herpes zoster, que é energia trancafiada. Ao não subir para um mecanismo de expressão através dos chakras, eclode dolorosamente em erupções cutâneas, nas imediações do chakra emocional congestionado, o umbilical, e o da plasmação do sentimento, nas costas, no costado, humeral, resultante, depois, mais tarde, de contração muscular na cervical, na coluna, dores de cabeça constantes, como a enxaqueca aguda, se não crônica. Então vocês imaginam o que todo esse viés de comunicação, ou não, traz de agravos para a vida. Então, não adianta apenas falar e apenas achar que é o momento certo de silenciar. Se você colocar isso em extremos, ambos podem te prejudicar, ambas atitudes. Percebam isso. Então, se você usa da estética da expressão, ao contrário da nudez da intenção, você está criando problema tanto fora para os outros como para você. Porque se você se expressa e a sua intenção é outra, você está criando um conflito dentro de si mesmo. E enquanto essa verdade não ser ajustada, você viverá uma vida de mentira. E doenças se instalarão. Para quê? Para fazer você repensar o que você está fazendo, pensando e sentindo. Então perceba quanta coisa a gente não avalia quando a gente vai falar de comunicação, o que é para falar, o que não é para falar, o que é para silenciar, o que é para colocar em pauta, o que é para pensar, sentir, o que é para fazer. A gente não sabe, porque estamos perdidos nessa dicotomia, nesse paradoxo entre expressão e intenção. Paz vivencial a todos.